Olá, meninas, boa noite. Desculpe o atraso, mas eu tenho um bom álibi. Tive uma intercorrência agora com uma paciente, então eu estava programando a transferência dela aqui para Chapecó. Por isso que eu me atrasei um pouquinho. Então agora transferência programada, tudo certinho, podemos conversar com tranquilidade até ela chegar no hospital. Então já quero avisar que assim que ela chegar, pode ser que eu tenha que interromper a live antes da hora, ok? Mas tudo por um bom motivo. Então vamos lá. Desculpas dadas. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos, tenho que admitir. E hoje nós vamos falar pré-natal. Por que fazer tantos exames, meu Deus do céu? Será que a gente precisa de tudo isso? Então hoje eu vou conversar com vocês, pedacinho por pedacinho, parte por parte do pré-natal, por que a gente faz cada exame, tá? Eu acho que fica mais didático a gente dividir por trimestres, né? Então a gente tem o primeiro trimestre, que é aquele quando a gente descobre que tá grávida, até as 12 semanas. O segundo trimestre, que vai mais ou menos nessa 24 ali, 25 semanas. Depois a gente começa o terceiro trimestre. Porque não são bem 3 meses, porque o neném não nasce de 9 meses, nasce de 10 meses, né? Você já fizer esse cálculo? Então, dá 40 semanas. Alguns nascem de 41, alguns nascem de 42 semanas. Então, a gente pode ter essa variação, né? O que eu quero alertar vocês? Primeira coisa, se eu descubro que eu tô grávida, qual é o primeiro passo, né? Então, tô grávida, o que é mais importante? Primeiro, o mais importante é manter o ácido fólico. Ah, mas eu não tava usando. Então, comece. Ah, pode ser o metilfolato? Pode ser metilfolato também. Ou ácido fólico ou metilfolato. É o mais importante. E aí você vai planejar sua primeira consulta pré-natal para as primeiras 12 semanas. Ai, mas a médica que eu quero não tem vaga agora, eu queria tanto, tinha que ser agora, eu tô ansiosa. Calma, pessoal, desde que o mundo é mundo, a gravidez dura esse tempo que dura. Calma. Você tem que saber o que você pode esperar como normal e o que não é normal. E se acontecer uma emergência, você vai procurar um serviço de emergência. Programe o seu pré-natal para ele acontecer de forma natural até 12 semanas. Então, principal, usar o ácido fólico, o metilfolato. Segundo, fazer um exame confiável de gravidez. Então, fez um teste de farmácia, deu positivo? Porque é positivo. Dificilmente o teste de farmácia dá positivo, não é. Mas se ele deu negativo, ele pode ser positivo? Pode. Em que situações? Gestações muito avançadas, com mais de 4 meses, pode fazer o beta-HCG às vezes ser negativo, sabia disso? E também, quando a gestação tem alguma alteração, é muito recente, às vezes não dá, mas o mais comum é o beta dar positivo bem precoce, o beta-HCG, o exame de sangue, e depois, a partir do 4º mês, os níveis irem caindo e parece que a pessoa não está grávida e pode até estar grávida, tá? Segunda coisa importante, tem exames que a gente tem que fazer até as 12 semanas. Tem alguns que até a gente pode fazer um pouquinho depois, mas tem alguns que não dá para passar. Então, por exemplo, exames de laboratório. Eu posso fazer de preferência, eu gosto, Patrícia, de pedir no primeiro trimestre, mas tem gente que pede um pouquinho mais tarde, tá? Depende quando, não tem um prejuízo de fazer um exame um pouquinho mais tarde, mas de preferência no primeiro trimestre e mais uma vez ao longo da gravidez, no segundo ou no terceiro trimestre. O sistema público geralmente faz esse exame em 2 etapas, no início da gravidez e mais pro final. No sistema privado, eu prefiro pedir 3 vezes, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Mas nem sempre eu repito todos, eu vou repetir só alguns que são necessários. Então, engravidou, exames de laboratório, o que a gente pede? O que é obrigatório? Hemograma, glicemia de jejum, por quê? Se a glicose do jejum no primeiro trimestre, que geralmente na gestante está baixa, isso tem toda uma explicação da fisiologia da gestação, enfim, que não cabe aqui, é muito detalhe para esse momento. Se ela já está alta, está maior que 92, me faz pensar que essa mulher talvez tenha uma resistência à glicose e tenha uma tendência a desenvolver diabetes, ou quem sabe até já tenha diabetes e não saiba. Por isso que o exame no primeiro trimestre é tão importante, tá?
Então, hemograma para rastreamento de anemia, glicose para rastreamento de diabetes no início da gravidez, exame de urina para rastreamento de infecções urinárias, que a gente sabe que na gestante podem até ser assintomáticas, a pessoa de repente não sente nada. Exame de secreção vaginal para rastreamento de vaginoses, porque tem uma relação de vaginoses com outras infecções que potencialmente te podem prejudicar a gravidez, então a gente faz esse rastreamento. E doenças infecto-contagiosas. Então, no Brasil a gente oferece, mas não pode ser obrigatório, fazer o anti-HIV para rastrear HIV, o VDRL para rastrear sífilis, e no sul o toxoplasmose, IgG e IgM para ver se a gente tem infecção recente, infecção passada, e hepatite B e C. Esse é o mínimo que eu tenho que fazer no primeiro trimestre. Minha toxoplasmose deu IgG positivo, o que eu faço? Ai, meu Deus, calma. IgG é o marcador de imunidade. Se eu tenho IgG positivo de qualquer doença, beleza, já foi, tá? Mas se eu tenho IgM, eu tenho sim que tratar. Não importa em que fase da gravidez eu estou. A toxoplasmose aguda, ela pode causar mais prejuízos para o feto do que para a mãe. A mãe às vezes tem alterações oculares, que é bem raro, sabe? Mas pode ter. Mas o feto pode levar, até quando acontece bem nesse início, pode levar inclusive a abortamento, a perda do feto, tá? Então a gente tem que ficar atento. Assim acontece com a infecção urinária, assim acontece com a sífilis. A sífilis, se o VDRL der positivo, eu tenho sífilis? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Já tive muitas pacientes com VDRL positivo. Muitas. Nem todas tinham sífilis. Por quê? Por que eu digo que se o VDRL for positivo, não quer dizer que a paciente tem sífilis? Porque o VDRL é um exame de rastreamento. Ele é um exame muito genérico, ele dá positivo em várias situações. Inclusive, só pelo fato da mulher estar grávida, ele já pode dar positivo. E não ser um positivo verdadeiro. Então, no momento que eu faço o VDRL, ele deu positivo, eu tenho que pedir um exame específico para sífilis, para eu saber se esse positivo do VDRL foi porque é uma sífilis mesmo, ou se é porque a pessoa está grávida, ou se é porque tem alguma doença reumatológica, ou se é de outra causa, ok? Então, aí eu peço para fazer o FTA-ABS, que é um marcador verdadeiro, vamos dizer assim, da sífilis. Por que não fazem todo mundo? Porque é um exame que é mais caro, não tem necessidade, porque o exame de rastreamento já é completamente suficiente. Também tem uma tendência nos últimos anos a gente pedir o TSH, que é o marcador de distúrbios de tireoide. Então a gente tem pedido, inclusive, tem um valor de referência diferenciado para gestante, dependendo de qual trimestre da gestação ela tá? Porque tem alguns casos de hipotireoidismo subclínico, ou seja, distúrbios da tireoide que não são distúrbios da tireoide importantes, severos, que precise tratar quando eu não estou grávida, mas quando eu estou grávida pode trazer prejuízo para o bebê, tá? Prejuízo principalmente no desenvolvimento depois que o bebê nascer, atraso de desenvolvimento, enfim. Então, recapitulando para quem entrou agora, meu nome é Patrícia Oliveira, eu sou ginecologista obstetra e hoje estou falando: por que fazer tantos exames no pré-natal? Será que eu preciso disso? Então, nessa primeira etapa aqui da live, eu expliquei um pouquinho, né, os exames que a gente faz de laboratório, que a gente deve fazer nesse primeiro trimestre. Alguns deles eu vou repetir no segundo e alguns no terceiro. E no terceiro trimestre, no último, a partir das 35 semanas, eu vou acrescentar um exame específico de secreção que se chama pesquisa de Streptococcus beta-hemolítico. Você já ouviu falar? Inclusive aqui no meu feed, se vocês forem procurar, tem uma matéria sobre isso. E se eu não me engano, lá no YouTube, não sei se no meu YouTube aqui do consultório ou se no YouTube do Grupo Acolher, também tem um videozinho falando sobre Streptococcus beta-hemolítico. Então o Streptococcus, ele é uma bactéria vaginal, ele também pode colonizar o sistema respiratório. E ele pode, quando na sua manifestação aguda, causar uma infecção bem importante, de início rápido, que pode causar sepse em 24 horas. Então, quando eu tenho Streptococcus beta-hemolítico, a partir das 35 semanas, que é quando eu faço rastreamento
vaginal, de secreção vaginal e anal, eu tenho que pensar o quê? Vou ter que fazer cesárea. Será? Será que todo mundo tem estreptococo beta hemolítico no exame vaginal, tem que fazer cesariana? Não, senhora. Se o estreptococcus deu positivo, eu vou fazer antibiótico durante o trabalho de parto. E se eu tiver uma ruptura de bolsa, uma bolsa rota no meu domicílio, eu não vou ficar esperando até começar as contrações, como eu poderia fazer se eu não tivesse com a bolsa rota, né, com estreptococcus. Eu poderia esperar 8 horas até começar, né, com as contrações. Não, se eu tiver bolsa rota e tiver feito o exame que deu estreptococcus, eu tenho que fazer antibiótico endovenoso para proteger o meu bebê e proteger a mim também, tá? Então, exames de laboratório no primeiro trimestre e pelo menos mais uma vez na gestação no segundo ou no terceiro trimestre. E qual a diferença que no terceiro trimestre eu ainda faço o estreptococcus beta hemolítico na secreção vaginal e anal. E outro exame que é peculiar e tem uma época para fazer é o teste de tolerância à glicose, que vocês reclamam lá no grupo de gestante. Meu Deus, elas reclamam, eu não vou tomar, eu vomitei, por que isso? Então vamos explicar. Até um tempo atrás ele não era um exame obrigatório, porque ele tem um custo maior, é chatinho de fazer, porque você tem que chegar em jejum de 8 a 10 horas, aí você vai coletar o sangue e tomar o suco bem doce, né, que é uma glicose saborizada, e depois de 2 horas coletar de novo. Só que nessas 2 horas não pode ficar, vou aproveitar, vou no supermercado. Não pode. Nessas 2 horas você vai ficar sentadinha no laboratório. Tá aí a parte chata. Por que eu fico sentadinha? Porque ficando ali quietinha, você não queima a glicose que está circulante. Porque se você faz alguma atividade física, você pode estar queimando a glicose e na hora que você vai repetir o exame, parece que ele deu negativo e ele pode não ser negativo. Pode ser um falso negativo porque você está fazendo atividade física e queimou a glicose. Entendeu? Então, essa é a importância da gente ficar quietinho no laboratório. E é por isso que alguns laboratórios solicitam que vocês marquem a agenda em horário para ter um lugar separadinho para vocês, um lugar mais tranquilo para você ficar só as 2 horinhas ali, conversando no WhatsApp, fazendo crochê, lendo, né? Fazendo o que você tiver a fim de fazer, tá? Então, de exames de laboratório, primeiro, segundo ou terceiro trimestre, com a peculiaridade de que entre 24 e 28 semanas eu vou fazer o teste de tolerância à glicose, que também é chamado de curva glicêmica, e entre 35 e 37 semanas eu vou fazer o SWAB anal e vaginal para rastreamento de Streptococcus beta hemolítico. Ok? E dos exames de imagem? Eu trouxe esse assunto hoje principalmente por causa dos exames de imagem, porque essa semana a gente falou de colo curto e teve muita pergunta sobre colo curto. Então eu quero aproveitar e falar como é que a gente faz esse rastreamento. Foi por isso que veio essa ideia de fazer esse assunto da live. Então, os exames de imagem, eles nos servem para dar informações sobre o bebê que eu não consigo através do exame físico da paciente, nem através do seu relato. Porque o relato da paciente e o exame físico, eles são muito importantes. Assim, eu já mato 90% da charada com o que a paciente me diz. Nem sempre eu preciso ir examinando o físico. Quando eu vejo que o útero não está crescendo, eu faço aquele comprimento do útero, né, para ver o tamanho do útero com a fita métrica, e vejo que não está crescendo como deveria para aquela idade gestacional, eu já penso, o nenê está com restrição de crescimento ou ele é muito pequeno. Então, tem coisas que o exame físico já me diz, que eu não precisaria do exame. O exame de imagem ele é só para me mostrar, realmente foi isso que você pensou. Mas as pessoas adoram fazer exame de imagem, né? Eu posso fazer todos os meses ultrassom para ver como é que meu bebê tá? Pode, né? Qual o problema da gente repetir muitas vezes o exame de imagem? Às vezes a gente faz em serviços diferentes, tem serviços que tem pessoas especializadas em medicina fetal e tem serviços que não tem. Então, às vezes eu faço com pessoas diferentes e dá muita diferença de um serviço para outro e eu posso cair na armadilha do falso positivo. Um exame que parece que está alterado, mas na verdade não está. É porque eu repeti com pessoas diferentes e deu um pouquinho diferente um resultado do outro, né? Porque o exame, ele é examinador dependente. Eu preciso do olho do examinador naquela hora, porque é um exame dinâmico. Não é que nem eu coletar o sangue, botei na máquina, deu glicose tanto. Tá ou não tá com diabetes. Não é assim. Eu preciso do olho, eu preciso da sabedoria por quem tá atrás do transdutor fazendo o exame. Por isso, pessoal, acredita em mim.
Quando o médico de vocês falar, façam em tal lugar, evitem tal lugar, é porque ele tem uma razão para isso. É porque tem pessoas que são especializadas na parte de medicina fetal. Então, é mais adequado você fazer com ela, porque ela vai ter aquele olhar clínico, vai saber o que procurar, vai pegar uma alteração sutil e já vai pensar, isso aqui pode ser isso aqui, outra coisa. Então, isso é muito importante, fazer em lugares de referência, para que a gente possa confiar no resultado. Tá? Então, no exame de imagem, eu tenho o primeiro exame que eu faço quando eu descubro que eu estou grávida. Esse é um exame obrigatório? Não, não é. Eu posso deixar para fazer perto das 12 semanas, porque eu posso fazer um exame um pouco mais completo. Mas, sempre que possível, eu peço um exame no início da gestação, para a pessoa fazer entre 7 e 9 semanas de gravidez, para eu poder calcular se a data que eu calculei para parto pela menstruação, ela realmente está correta. Pelo ultrassom, eu faço. Porque tem gente que tem ciclo longo, tem gente que tem ciclo curto, que se engana, que esquece o dia da menstruação, às vezes ovulação tardia, enfim, tem um monte de casos. E fazer esse rastreamento precoce nos dá essa proteção da gente saber datar com mais segurança essa idade gestacional, para não correr o risco de tirar um bebê cedo demais ou tarde demais, né? Ou deixar muito tempo. E aí, já entrou aqui na live a razão da minha live de hoje, né? A paciente que me estimulou a fazer essa live através do caso que a gente teve durante a semana com ela, né? Um colinho curto que precisou de atendimento. Já vou chegar lá. Primeiro eu tô falando, então, já falei dos exames de laboratório, agora eu tô falando no ultrassom, falei no ultrassom de precoce, pra gente fazer a datação. E nós temos também o ultrassom que a gente chama morfológico do primeiro trimestre, que é o ultrassom que a gente faz entre 11 e 14 semanas, de preferência entre a 12ª e a 13ª, bem no meinho. Pra gente ver o que, pessoal? Antigamente, esse era o ultrassom que a gente só avaliava a translucência nucal. Translucência é uma gordurinha atrás do pescoço que a gente mede. Dependendo da espessura dela, a gente tem um risco maior ou menor de ter algumas síndromes, incluindo síndrome de Down, mas não é só síndrome de Down. Tem a síndrome de Edwards, tem a síndrome de trissomia do 13, trissomia do 18 e trissomia do 21, que são as principais. Esqueci do nome da outra síndrome, mas é do 13, do 18 e do 21, que são as principais. E como é que eles fazem esse cálculo? Se pega essa medida, se joga num programa de computador, num algoritmo, que vai cruzar com a tua idade e vai te dar a probabilidade desse bebê ter ou não uma dessas síndromes. É super, super, super importante. Só pode ser feito nesse período. Ah, mas não tinha vaga aí, eu não fiz, não dá pra fazer agora. Não, não dá, pessoal. É entre 11 e 14 de preferência, bem no meio, entre 12 e 13. Também, nos últimos anos, acho que dos 5 anos pra cá, nesse momento de fazer esse exame, começou a se fazer um exame expandido, por isso chamado morfológico. Se você faz seu acompanhamento pelo sistema público, você vai ver que o seu primeiro exame vai ser esse, de 12 semanas, e vão fazer a medida da translucência nucal, mas não vão fazer o resto que eu vou falar agora, porque o sistema público, ele não está dentro do seu rol, não está dentro dos seus exames de orientação, o morfológico do primeiro trimestre, somente a avaliação da translucência, ok? Então, no que a gente chama de morfológico, hoje em dia, se faz a medida da translucência e também a avaliação dos órgãos que foram formados até agora. Dá para se pensar que se uma gestação tem 40 semanas, nessas primeiras 12 semanas a gente não tem todos os órgãos formados no seu tamanho do bebê de nascimento, nem todos os órgãos formados ainda. Por exemplo, o pulmão ainda não foi formado, né? A gente tem o coração, que não está todo formado, mas tem um coração mais rudimentar ainda. Tem o cérebro, que também não está todo formado, mas já tem. Tem os membros. Então, a gente tem coisas que a gente pode avaliar. E aí, a gente consegue rastrear aquelas malformações muito severas que já têm alterações precoces. E junto ainda com esse exame no morfológico, a gente faz a avaliação do Doppler. O Doppler do primeiro trimestre, ele vai me dar o cálculo de risco dessa paciente desenvolver pré-eclâmpsia, que é a pressão alta a partir das 20 semanas. Mas esse cálculo não é só para a medida do Doppler, também se joga no algoritmo de computador, junto com a idade, com alguns itens da história pessoal dessa gestante, para ver se essa paciente vai ter mais risco ou não. No caso de ter
um exame que mostra risco para desenvolver pré-eclâmpsia, eu já posso entrar com a profilaxia, que é a prevenção. Olha que importante eu fazer isso. E a prevenção é fácil por medicamentos, tá? Por suplementos alimentares e por medicamentos. Ah, por que eu não faço para todo mundo? Porque também tem risco, não é assim. Não é tudo que eu posso tomar que não vai ter risco. Tudo tem a parte boa e a parte ruim, tá? Vou aproveitar e responder uma perguntinha agora que vem bem a calhar. Pode ocorrer dos exames estarem ok e posteriormente aparecer algo no bebê? Sim, pode ocorrer. Porque esse exame é bem precoce, vai me dar rastreamentos mais grosseiros, mais precoces, que seriam mais importantes, até às vezes incompatíveis com a vida. Mas nem todos os órgãos são formados. Então pode ser que no outro morfológico, que é o morfológico do segundo trimestre, eu tenha alterações que eu não tive nesse primeiro morfológico. Ok? Então, vamos recapitular para quem está entrando agora. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos. E hoje estamos falando sobre os exames da gravidez. Por que eu devo fazer pré-natal, né? Porque eu preciso fazer esses rastreamentos. Para eu ter uma gestação mais saudável, eu preciso de quê? Boa informação, acompanhamento médico de pessoas que saibam o que precisam ver e de uns exames complementares para me deixar mais protegida. E mesmo às vezes a gente fazendo tudo, tem alguma coisa que escapa, que os exames não conseguem pegar. Então essa é uma forma de reduzir em muito os riscos de ter uma surpresa na hora do nascimento. Então, no primeiro trimestre, eu preciso do exame de laboratório e o primeiro ultrassom para fazer uma datação, um cálculo correto da idade gestacional. E no final, na transição do primeiro para o segundo trimestre, eu faço o meu primeiro morfológico do primeiro trimestre, que vai me dar a translucência nucal para me sugerir risco ou não para trissomia, principalmente para trissomia do 13, do 18 e do 21. Vai me dar também uma ideia da formação dos órgãos até esse momento e vai me dar também o meu risco potencial de desenvolver pré-eclâmpsia. Sabendo disso precocemente, eu tenho armas, eu estou bem fundamentada para fazer alguma avaliação mais profunda, mais especializada, mais detalhada ou não, tá? É importante que mulheres a partir dos 35 anos são consideradas gravidezes idosas. Ai, que horroroso esse termo. Quem inventou isso não tinha mãe, né? Pelo amor de Deus. Quem inventou que idosa a partir dos 35 anos eu precisava dar uma surra nessa pessoa, mas enfim, é esse o termo. Então essas mulheres, elas têm mais risco potencial de ter fetos com alguma malformação, com alguma síndrome. Então a gente oferece fazer um complemento de avaliação genética. Não é obrigatório, a gente oferece, tá? E o outro ultrassom, então, que a gente pode fazer? Aí as mães querem fazer 500 ultrassom, né? Então eu peço um a partir das 17 semanas para avaliar, para ver o sexo, naquelas que não fizeram a sexagem. A sexagem, quando é que eu posso fazer? A partir de 8 semanas de gestação, eu já posso fazer a sexagem para saber o sexo do meu bebê através de um simples exame de coleta de sangue materno. Não é nada invasivo, não tem risco bebê nenhum, tá? E tem assim, ó, o índice de acerto mais de 99%. Se for feito a partir de 8 semanas para gestações de feto único e depois das 10 semanas, se forem gemelares ou trigemelares, se forem mais de um feto, tá bom? Os exames de imagem, o primeiro quando eu descubro que estou grávida, o segundo, o morfológico do primeiro trimestre, e o terceiro, obrigatório, é o morfológico do segundo trimestre. Aquele exame que a gente faz depois das 17 semanas para ver o sexo do bebê é só para a mãe e o pai ficar felizes e as avós poderem fazer os casaquinhos de crochê, porque não é um exame obrigatório, tá? Mas, quando eu chego no segundo trimestre, eu vou fazer o meu morfológico do segundo trimestre, que se eu tiver que escolher um ultrassom para fazer, eu vou escolher esse. Esse é o mais completo, é o mais... Não posso dizer quase isso um palavrão, mas muito bom. Eu ia dizer um palavrão, quase falei. Então, nesse morfológico do segundo trimestre, eu vou ver os órgãos, porque já estão todos completos. Então, eu devo fazê-lo entre 22 e 24 semanas.
tanto para gestações únicas, como para gestações de gemelares e trigemelares. Com cuidado de gestação, quando eu tenho mais de um feto, eu não deixo para fazer com 24, porque aí fica muita gente, muita perna, muita cabeça. Também o ultrassonografista, ele sofre muito para conseguir ver que parte é de que feto, né? Então eu faço a medida dos órgãos, a avaliação para ver se está tudo ok, todos os órgãos que foram formados, porque já estão todos formados. Eu faço o Doppler novamente para ver como é que está o fluxo de chegada do sangue, se eu tenho risco de pré-eclâmpsia, faço novamente. E aqueles que deram alterados eu checo para ver se aquele tratamento preventivo que eu fiz para aquelas que tiveram exame alterado no primeiro trimestre, ele deu algum resultado. E geralmente dá. É impressionante, impressionante mesmo. E faço a medida do colo do útero. Se essa medida no ultrassom do segundo trimestre der menor do que 2,5, eu tenho indicação de fazer alguma medida de tratamento para prevenção de trabalho de parto prematuro. E aí vem uma das perguntas. Medida do colo do útero já se faz no primeiro morfológico? A gente só pede no primeiro morfológico para aquelas mulheres que têm história de colo curto, de outra gestação, ou porque fizeram cirurgia, ou porque tem alguma coisa que tem um colo curto, tá? E senão a gente só faz no segundo trimestre, que é o rastreamento universal no segundo trimestre. Tá? Uma coisa importante para aquelas mulheres que têm história de perdas fetais recorrentes, com suspeita de incompetência istmo-cervical, que é quando o colo do útero não fecha, o exame pode dar normal e a mulher perder. Então é importante saber a história das outras gestações dessa mulher. Talvez nessas mulheres de incompetência istmo-cervical grave, às vezes o exame não me ajuda, não me dá informação, parece que está normal e não está. E depois a mulher acaba perdendo. Eu vou contar uma história muito triste com uma paciente minha e que eu demorei para aceitar isso, até hoje eu não aceito, né? Mas eu entrei no congresso, entrei numa sala de discussão e foi muito discutido isso, que ela fez um exame de manhã morfológico, o colo tinha quase 3 centímetros e de tarde ela perdeu o bebê. Então esse é um caso de incompetência istmo-cervical certa, grave. São mulheres que já deverão na próxima gravidez fazer a cerclagem logo depois da 12ª semana, tá? Então isso é uma coisa bem importante, é raro, mas é importante falar. Tem outra perguntinha aqui. Doutora, essas síndromes hereditárias ou não, conhecida como síndrome do 21, 13 e 18, eu nunca ouvi falar. Porque esses são os nomes genéricos, né? Porque eles têm subnomes, né? A síndrome do 21, a trissomia do 21 é a síndrome de Down. A trissomia do 18 é a síndrome de Edward e a do 13 é a que eu não consigo lembrar. Então tem outros nomes, tá? A trissomia do 13 e do 18, elas são incompatíveis com a vida. A criança pode até nascer, vive algumas horas ou até no máximo dias, mas ela morre porque tem malformações corporais bem severas, tá? Eu tive poucos casos, graças a Deus, durante a minha vida, porque são coisas que são pesadas pra gente, né? As pessoas acham assim que a gente não sofre, a gente sofre, fica aquilo impactado na mente da gente, no coração da gente. É uma coisa bem pesada a gente ter que lidar com morte, né? Mesmo sabendo que é por causa de uma síndrome, uma doença grave, mas é bem... É difícil para todo mundo, tá? Então, voltando lá, na morfológica do segundo trimestre, eu tenho essa possibilidade de fazer todas essas avaliações. É um exame muito importante. Eu, Patrícia, ainda peço complementação por ecocardiofetal, tá? Mas não é um exame que é obrigatório pelos guidelines, pelas orientações internacionais. Não é obrigatório. Eu solicito um complemento, então, da avaliação da morfologia cardíaca através do ecocardiofetal, que na maioria dos lugares é feito por um cardiologista infantil, quando o bebê está dentro da barriga entre 27 e 32 semanas de gestação. Se essa gestante tem história de outro bebê que teve uma formação, ou se ele tem história pessoal de doença cardíaca, a gente até pode fazer mais cedo, tá? Então, repetindo, o ecocardiofetal, ele pode ser feito durante toda a gravidez, de preferência a partir das 17 semanas de gestação. Mas a fase ideal, se você não tem nenhum fator de risco importante, é fazer entre 27 e 32 semanas, tá? As mulheres que têm diabetes devem fazer sempre o ecocardiofetal. Aquelas que não têm diabetes ou não têm nenhuma outra doença, nenhum outro critério na sua história clínica
que sugira que ela tenha mais risco de ter o bebê com uma malformação cardíaca, aí eu posso até fazer mais cedo, posso fazer mais vezes, enfim, né? É um espectro muito amplo, mas é importante vocês saberem que sempre que possível, sempre que puderem, façam, de preferência entre a 27ª e a 32ª semana de gestação, tá? Depois, os outros ultrassons não são obrigatórios, assim como o ecocardio não é. A gente pode fazer para acompanhar o crescimento, eu gosto. Ou você pode fazer só se identificou no exame físico alguma coisa alterada. Viu que a barriga não estava crescendo como deveria, viu que tinha alguma outra coisa, tá? Então, por mais que seja estressante, dispendioso, a gente fazer todos esses exames, todos eles têm um porquê, tá? Então, sempre que você pode lançar a mão e fazer todos os exames, faça a maior parte dos exames que você conseguir, porque é sempre uma informação a mais. Vou dar um outro exemplo que aconteceu na prática. Teve uma gestante que fez pré-natal comigo, mas optou ganhar pelo plantão. Beleza. Eu peço de rotina o ecocardio. Pedi o ecocardio, ela fez fetal normal. Quando o bebê nasceu, o bebê começou a ficar roxinho, teve uma convulsão, foi para UTI e ficou todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Será que falta algum exame? Foram lá olhar a carteirinha completa. Será que fez o ultrassom, o ecocardio fetal? Porque foram ver, o ecocardio fetal foi feito, não só foi feito, como foi feito pelo cardiologista pediátrico, tá? E o que não, mas não pode, deve estar errado, será? O que foi? Qual era o resultado? O problema não foi o coração. Então, sabendo que ele já tinha um ecocardio normal da gestação, quando o bebê nasceu, já não se pensou nisso. O que pode ser o problema? Por que esse bebê teve esse problema? Foi porque a mãe era uma usuária crônica de ansiolíticos, né? Clonazepam, e não conseguiu passar durante a gravidez. E o bebê teve uma convulsão por síndrome de abstinência, tá? Então, muitas pessoas ficam, poxa, como é que não conseguiu parar o medicamento para proteger seu filho? Pessoal, você tem que pensar que essas medicações tarja preta, elas podem dar adição. Elas realmente, a pessoa às vezes não consegue parar, porque quando ela para, ela tem síndrome de abstinência, como se tem com qualquer droga. Como se tem com álcool, como se tem com cigarro, como se tem com drogas mais pesadas, né? E tem pessoas que realmente não conseguem passar, não conseguem parar. Então, a gente tem que estar alerta, a gente tem que alertar o pediatra que vai fazer o atendimento das medicações que a pessoa usa e que não conseguiu parar. O pediatra tem que ter ciência de todos os exames que foram feitos, porque ele pode complementar alguma coisa ou pode ficar mais atento para alguma possível anormalidade, tá? Então, é super importante. O trabalho que a gente faz como obstetra, ele é em conjunto com as outras pessoas da equipe médica, para a gente ter um bom resultado para a mãe e para o bebê. Então, a gente tem que estar em harmonia com o pediatra, tem que ter, de preferência, conseguir ter esse diálogo. Se possível, ter uma equipe multidisciplinar acompanhando a gestante, com fisioterapeuta, com psicóloga, com doula, com enfermeira para orientação na amamentação. Então, é importante a gente conseguir fazer toda essa rede de apoio para a gente sempre ter melhores resultados, né? O que são os melhores resultados? Uma mãe e um bebê saudáveis. E às vezes, infelizmente, mesmo a gente fazendo tudo, a gente tem alguma coisa que passa, que escapa, ou que acontece, que não foi perceptível nos exames, porque também pode acontecer, todo exame tem sua margem de erro, né? E também toda pessoa tem a sua história. Todo nenê tem a sua história a cumprir, toda mãe tem a sua história a cumprir nessa vida. Então tem coisas que, por mais perfeitas que a gente faça, ela vai correr, a história vai correr por um outro caminho, porque é essa a história que a pessoa tem que pensar, tem que passar. O meu papel aqui é tentar minimizar todos os riscos da gestante e do bebê para que a gente tenha um resultado sempre mais saudável possível. Vou deixar uns minutinhos aqui abertos para as perguntas. Vi que muita gente entrou depois. Gestante, ex-gestante, marido de gestante, a vovó também aqui, futura vovó também está nos ouvindo, pediatra, tia Cris, eu sigo ela, acho ela maravilhosa, tia Cris pediatra, aluna, ex-aluna, muita gente aqui acompanhando a live. Estou aberta a perguntas, pessoal. Ali tem um balãozinho com ponto de interrogação, joga uma pergunta aí para mim, vamos lá.
pra gente aproveitar esses últimos minutinhos, esclarecer alguma dúvida. A educação é o que salva, negrinha. O que pode nos salvar das furadas é a educação, para toda a área da nossa vida, né? A vovó tá faceira aqui, né, vovó? Então, para você que começou a assistir a live agora, estamos nos nossos minutos finais, encaminhando para o nosso fechamento. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos e meu papel aqui é fornecer informações de qualidade com embasamento científico para que você possa fazer suas próprias escolhas. Nosso tema de hoje foi: por que fazer tantos exames no pré-natal? E essa live vai ficar salva lá no meu feed para você compartilhar com as suas amigas, compartilhar com a sua amiga gestante, compartilhar com a sua sogra, com a sua mãe, para todo mundo ter acesso à informação, para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas a terem gestações felizes, gestações saudáveis. Oh, meu Deus do céu, tem muita gestante, ex-gestante entrando, ex-gestante que talvez seja futura gestante também. Ai, que fofas. Eu adoro, eu podia ficar 20 horas aqui conversando na live, que eu super, super adoro. Então você ali que acabou de me ouvir, aperta no aviãozinho, compartilha essa live com as suas amigas, os seus amigos, com o pai do seu bebê, com o seu vizinho. Vamos lá. Uma perguntinha. Estou tentando engravidar e na espera para conseguir uma consulta com você. Ah! Puxou um gancho ótimo. Eu vou fazer, provavelmente a semana que vem, uma maratona, ou pelo menos umas 3 lives para as tentantes. E vou deixar o link para vocês também do nosso curso para tentantes, maravilhoso. Tem muita gente que fez pré-natal comigo, que participou da primeira edição do curso para tentantes, que a gente fez um curso online, mais ao vivo, e agora nós gravamos esse curso. É um curso maravilhoso, tem a presença da nutricionista, do urologista, da psicóloga, de uma economista para ajudar nos cálculos dos gastos que você vai ter durante a gestação. Então, esse curso para tentantes está chuchu, pelo valor de uma consulta, você adquire o curso. Depois eu vou deixar um link aqui também para vocês compartilharem com as suas amigas que estão tentando engravidar. E para você que é minha paciente, que vai consultar ou consultou esse ano comigo tentando engravidar, entre em contato conosco no consultório, porque nós temos cupons de desconto para as tentantes que já fizeram consulta comigo para adquirir o curso. Tá bom? Beijo, boa noite. Até segunda-feira numa nova live nesse mesmo lugar. Só aqui no horário normal, às 19h16. Hoje eu comecei com atraso, porque eu tive um compromisso e estou esperando uma paciente chegar de outra cidade para internação, por um casinho um pouquinho mais difícil, mas que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Boa noite.